Fala meu time Caipora, tudo beleza? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo iremos analisar os jogos do dia 10 de dezembro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos um bilhete Caipora, fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos esses palpites diários. E com nossa surpresa, o dia 8 foi muito bom. Tivemos apenas um head de 21 palpites. Beleza, galera? Não se esqueça de conferir isso na nossa planilha Caipora com o link aqui no topo dos comentários. Beleza? E também temos o nosso canal no WhatsApp. Inscreva-se no nosso canal e tenha todos os palpites ao vivo aos finais de semana. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala aí, minha tropa caipora, beleza? Nossa senhora, foi muito bom nossa sexta-feira, hein? Quero que vocês mostrem aí nos nossos comentários o que vocês tiraram com os palpites da sexta-feira, beleza? Vamos começar nossas análises aqui então? Separei Tigres versus Pumas. Jogo no México, um under, 4,5 gols para essa partida. O Tigres tem 53% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pumas tem 50%. No histórico são 23 vitórias do Tigres, 13 empates e 14 do Pumas. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Tigres não perde as 5 partidas e o Pumas ele não tem empates às 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e under 4,5 gols em 5 das últimas 6. Na casa do Tigres, under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas também. Verificando os últimos jogos no campeonato, under 4,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que teremos um under 4,5 gols. Quem quiser arriscar, pode entrar com over 1,5 gols para essa partida, beleza? Próxima partida, Limehouse versus Arnett Gardens. Separei over 1,5 gols para essa partida na Jamaica. A probabilidade de vitória para o Arnett jogando fora de casa é de 67%. E ele está com uma série de 3 partidas vencendo, enquanto o Limehouse ele não vence há 7 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Eyüpspor versus Salihlispor. Separei over 1,5 gols para essa partida na segunda divisão da Turquia. Temos uma probabilidade de vitória de 71% para Eyüpspor e ele está com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, vencendo as 5 partidas. Enquanto Salihlispor ele tem 28%. O histórico são 2 partidas e 2 vitórias do Eyüpspor e a média de gols é de 2 gols. Verificando os últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em uma das últimas 2 partidas e nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Vitória Pilsen versus Dinamo Sesc. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Pilsen tem 77% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sesc tem 28% e está perdendo as 6 partidas. No histórico são 19 vitórias do Pilsen, 9 empates e 3 vitórias do Sesc. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Pilsen vem marcando gols nos últimos 7 jogos, e verificando o Sesc ele vem perdendo, como eu disse. Nos últimos gols das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então acredito que para a partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Slavia Praga versus Milada Boleslav. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Slavia tem 73% de probabilidade de vitória e está com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Milada tem 44%. No histórico são 20 vitórias do Slavia, 11 empates e 9 vitórias do Milada, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Slavia vem vencendo as 5 partidas e o Milada ele não tem empates nos últimos 5 jogos, perdeu 4 deles. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Slavia, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um over 1,5 gols.
Próxima partida, Vålerenga versus Christian Sands. Separei under 4,5 gols para essa partida. O Vålerenga tem 64% de probabilidade de vitória e está com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Christian tem 78%. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 14 partidas com 5 vitórias para cada lado e 4 empates, e a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Christian ele não tem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas e under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Vålerenga, under 4,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, under 4,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 4,5 gols. Próxima partida, Bnei Sakhnin versus Maccabi Tel Aviv. Separei essa partida do Israel com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Maccabi jogando fora de casa é de 71%. Ele está com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bnei tem 44%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 34 vitórias do Maccabi, 9 empates e 5 vitórias do Bnei. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Bnei vem marcando gols nos últimos 8 jogos e o Maccabi vem vencendo a 4 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Kilmarnock versus Celtic. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Celtic tem 70% de probabilidade de vitória para esta partida jogando fora de casa e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kilmarnock tem 50%. No histórico, são 9 vitórias do Kilmarnock, 19 empates e 77 vitórias do Celtic. A média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Celtic vem marcando nos últimos 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Na casa do Kilmarnock, over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas das equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Rijeka versus Slaven Belupo. Separei over 1,5 gols para essa partida na Croácia. O Rijeka tem 74% de probabilidade de vitória e está com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Slaven Belupo tem 44%. No histórico são 36 vitórias do Rijeka, 27 empates e 14 do Belupo. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Rijeka não perde as 5 partidas e nos últimos gols das duas equipes temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Interclube de Scouts versus Esperança de Andorra. Separei vitória no primeiro tempo para o Interclube nesta partida. Por que eu separei este mercado? Temos 91% de probabilidade de vitória para o Scouts, com 89% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Esperança ele tem 11%. No histórico, foi uma partida disputada e uma vitória do Scouts. Em séries, o Scouts vem vencendo as 5 partidas e o Esperança vem perdendo as 5 partidas. Verificando os últimos encontros, uma partida e vitória do Scouts, com vitória no primeiro tempo. Verificando os últimos jogos do campeonato, temos vitória no primeiro tempo na maioria das partidas para o Scouts. Então o Scouts vencerá o primeiro tempo nesta partida, beleza? Próxima partida, Roma versus Fiorentina. Separei under 3,5 gols para essa partida na Itália. A probabilidade de vitória está com um pequeno equilíbrio com uma vantagem para a Roma. E na forma recente temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para a Roma e a Fiorentina tem 67% também. No histórico são 35 vitórias da Roma, 14 empates e 13 da Fiorentina. E a média de gols ultrapassa 3 gols. Em séries a Fiorentina vem vencendo a 3 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa da Roma, under 3,5 gols também em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols. Próxima partida, Atlético de Madrid versus Almeria. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. A probabilidade de vitória do Atlético de Madrid é de 79%, ele está com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Almeria tem 17%. Histórico são 6 partidas para o Atlético de Madrid, 6 empates e 2 para o Almeria. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Atlético de Madrid não tem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E o Almeria não vence as 5 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas.
últimos jogos no campeonato, vem ocorrendo gol no primeiro tempo em quase todas as partidas também. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Barcelona versus Girona. Separei under 4,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória para o Barcelona é de 65%, ele está com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Girona tem 94%. Verificando histórico, são 8 vitórias do Barcelona e 2 empates, nenhuma vitória do Girona. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Girona vem marcando nos últimos 9 jogos. Nos últimos gols das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos do campeonato, under 4,5 gols também na maioria das partidas. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida, beleza? Próxima partida, Everton versus Chelsea. Over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? O Chelsea tem 41% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, porém está um pouco equilibrado. Na forma recente, o Everton tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Chelsea tem 56%. No histórico, são 15 vitórias do Everton, 23 empates e 33 vitórias do Chelsea. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Chelsea vem marcando nos últimos 6 jogos e nos últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Everton, over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Notts Forest contra o Everton e foi 1-0. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Tottenham versus Newcastle. Separei over 1,5 gols também para essa partida. O Tottenham tem 43% de probabilidade de vitória com um pequeno equilíbrio. E na forma recente, ele está com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Newcastle tem 56%. No histórico são 26 vitórias do Tottenham, 8 empates e 25 do Newcastle. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Tottenham vem marcando gols nos últimos 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Tottenham, over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Newcastle contra o Manchester United, que foi 1-0. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima e última partida, Luton Town versus Manchester City. Separei o que para essa partida? Eu separei o City para vencer o primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória do City é de 81% jogando fora de casa. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Luton Town tem 22%, venceu apenas uma partida das últimas 9. Em séries, o Luton vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o City vem sofrendo gols nos últimos 5. Últimos jogos no campeonato, temos over 2,5 gols na maioria das partidas e o City veio vencendo o primeiro tempo também na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida, Manchester City para vencer o primeiro tempo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final deste vídeo e não se esqueçam de sempre conferir os resultados dos palpites em nossa planilha. Beleza? Vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para Eyüpspor versus Salihlispor, over 1,5 gols para Slavia Praga versus Milada Boleslav, over 1,5 gols para Apolos versus PAOK e Interclubes de Scouts para vencer o primeiro tempo contra o Esperança. Over meio gol no primeiro tempo para Atlético de Madrid e Almeria e over 1,5 gols para Tottenham versus Newcastle. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!